Irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para vos falar do amor do nosso Deus. É bom podermos saber que nós temos esse meio tecnológico para vos transmitir as coisas da parte do Senhor. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui hoje, na casa do Senhor. Gostaríamos sim que todos estivessem aqui conosco, mas infelizmente, devido aos acontecimentos atuais, nós estamos impedidos de nos reunir aqui na casa do Senhor. Mas Deus, Ele sempre coloca mensagens em nossos corações para que vocês também não fiquem desamparados em suas casas, em seus lares. Eu oro sempre, mais o pastor Felipe, e fazemos votos para que todos vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, estejam em segurança, para que o mais breve possível nós possamos retornar em segurança para nos reunirmos na casa do Senhor e podermos adorar o seu nome unidos, como a palavra do Senhor nos orienta para que nós façamos. O texto que eu trouxe, que eu meditei, que eu busquei no Senhor para falar com vocês nessa noite, está no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu vou ler todo o texto e nós vamos tecendo alguns comentários no decorrer da leitura. Certo é que o nosso Deus, Ele sempre fala conosco por intermédio da sua palavra. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos exemplos na palavra do Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos patriarcas, os nossos heróis da fé, que também passaram por momentos difíceis, mas nunca deixaram ser abalada a sua fé, nunca deixaram de acreditar que o nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis, que o nosso Deus, mesmo em meio às dificuldades, Ele sempre está conosco, sempre esteve conosco, independente da situação que nós estivermos ou que nós viermos a viver, o nosso Deus está presente em todo o tempo e em todo momento. Então, no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 1, narra-se a palavra do Senhor, o texto muito conhecido pelos irmãos, conhecido pelas crianças, conhecido por todos aqueles que servem ao Senhor, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, um episódio marcante na palavra do Senhor, um episódio que marcou ali o primeiro ato da ressurreição que Jesus Cristo fez durante o seu ministério na face da terra, contando com a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro, foi uma das três histórias, três das quais Jesus ressuscitou. A palavra de Deus também nós sabemos que muita coisa aconteceu que não foi relatado, que não chegou até o nosso conhecimento, mas o que está relatado na palavra do Senhor é sobre essas três ressurreições. Então, diz assim o texto no versículo de número 1, que a história nos relata que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então a palavra começa nos dizendo que Lázaro, irmão Lázaro de Betânia, irmão de Maria, irmão de Marta, encontrava-se enfermo. E a palavra do Senhor nos diz que essa Maria era a mesma Maria que com unguento precioso, ela ungiu ali os pés do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. A vida de Jesus, ela é preenchida durante o seu ministério com muitas lições, com muitos exemplos, muitos ensinamentos que Deus deixou na sua palavra, para que nós possamos aprender e para que nós possamos também seguir. O que aconteceu com Lázaro durante essa passagem, com Maria, com Marta,
com os discípulos, com aquelas pessoas que ali estavam reunidas, assim como em outras passagens bíblicas, lições são traga para que nós possamos, ao meditar na palavra do Senhor, colocar essas lições em práticas também na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, ela não é só para ser lida. A palavra do Senhor, além de lida, de ouvida, principalmente, ela precisa ser praticada em nossas vidas. Então nós precisamos aprender dessa forma, que ao lermos, ao termos um contato com a palavra de Deus, que nós venhamos nos preocupar, além da leitura, com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho, nos preocupar também, principalmente, colocar em prática as lições que a palavra nos traz, aquilo que nós aprendemos com a palavra, aquilo que Jesus diz, foram palavras ditas direto da boca do Filho de Deus, e elas devem ter um certo respeito, um certo carinho pelo leitor que está ali diante daquela palavra. Então Lázaro, Maria, Marta, eles eram amigos íntimos de Jesus. Assim como os seus discípulos, eles eram muito ligados, eles tinham uma amizade muito grande. E por vez ou outra, Jesus e seus discípulos, eles hospedavam ali na casa de Lázaro, ali na casa de Maria e também da sua irmã Marta. E Lázaro ficou muito doente, e as suas irmãs mandaram dizer para Jesus, para vir ver o que poderias fazer para ajudar ao seu amigo querido chamado Lázaro. Então a palavra de Deus nos diz que ele estava enfermo, e o versículo 2 diz que esta Maria, cujo irmão Lázaro, que estava enfermo, era a mesma que ungiu os pés do Senhor. Então mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Então mandaram um mensageiro até Jesus Cristo para dizer que o amigo querido Jesus, para dizer que Lázaro, aquele a qual Jesus amava, encontrava-se enfermo, para ver se Jesus tinha algo para se fazer com relação àquilo que estava acontecendo. Então ele ficou muito doente, ficou debilitado. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que apesar de nós servirmos a Deus, apesar de nós sermos amigos, sermos chamados, sermos tidos como amigos de Deus, as enfermidades, as doenças, nós não estamos livres de que algo de ruim venha a acontecer conosco. Ou seja, todos ficam doentes, inclusive os amigos de Jesus. O fato de Lázaro ter sido ou tido como amigo de Jesus, não o isentava de ele ser acometido por uma enfermidade, e uma enfermidade que até mesmo o levou à morte. O que nós vimos às vezes as pessoas dizer é que crente não pode adoecer, é que crente não pode pegar Covid, é que crente não fica com depressão, é que quem serve a Deus não passa por dificuldade. E nós vimos a palavra de Deus vem desmentindo todas essas coisas. Nós temos ali o exemplo de Jó, nós temos exemplos de tantas outras pessoas que eram fiéis, eram tementes a Deus e passaram por tribulações, passaram por perseguições, passaram por momentos difíceis durante a jornada de suas vidas. E aí eu digo para você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, que o tempo que nós estamos passando é tempo onde os cristãos também estão sendo acometidos pela Covid-19, é tempo onde cristãos também estão morrendo devido à Covid-19, e a palavra do Senhor vem nos dizer que aqueles a quem Deus ama, aqueles que também são considerados amigos de Deus, eles também são acometidos de enfermidades, eles também passam por provações, eles também passam por dificuldade. Mas, como eu digo por muitas vezes, a doença, ela é um sinal de que Deus
não é um sinal de que Deus está irado conosco. A doença não é um sinal de que Deus está querendo nos punir, não. É sim uma oportunidade para que nós venhamos a ver os milagres, o poder, as mãos de Deus agindo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ao receber a notícia, Jesus, então, aquele mensageiro chega até Jesus, e ao receber, o versículo 4 diz, a notícia, diz Jesus, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Ou seja, era o que eu tento fazer com que as pessoas entendam, é o que eu quero que você entenda nessa noite, no momento tão difícil que nós estamos passando, é que muitas vezes a enfermidade que é acometida no meu corpo, a enfermidade que é acometida no corpo de vocês, ou no corpo dos seus entes queridos, muitas vezes ela é uma oportunidade para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. É momento de nós não desesperarmos, mas usarmos a fé que nós temos em Deus, usar aqueles momentos a partir do ano 2019, onde nós poderíamos reunir, nós podíamos louvar, nós podíamos sair para a rua para cultuar a Deus, e ali nós fomos acumulando a fé, ali nós fomos acumulando um relacionamento com Deus, ao ponto de sermos chamados amigos de Deus. E agora o momento que nós estamos vivendo é momento de colocarmos em prática aquilo que outrora Deus nos deu a oportunidade para nós absorvermos. Então agora é o momento de nós entendermos e temos a oportunidade de ver o milagre de Deus em nossas vidas, de acreditarmos que Deus, Ele pode sim curar alguém da doença, seja ela a pior doença que os médicos podem dizer. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso Deus, Ele é poderoso para curar e para te livrar dessa enfermidade em nome de Jesus. E Ele diz que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ou seja, Jesus, ele já sabia, ele já tinha visto, ele já entendia o contexto daquela história, o que iria acontecer quando ele chegasse lá. Ele sabia que ele curando Lázaro ou ressuscitando Lázaro, o nome do Senhor seria glorificado, porque o motivo maior pelo qual Jesus se preocupava, pelo qual Jesus estava voltado, é para que o nome do Senhor fosse glorificado. A vontade de Jesus sempre foi essa, de que o nome do nosso Deus fosse glorificado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te digo nessa noite, o momento está difícil, está sim, o mundo está em dificuldade, está, o planeta Terra está em dificuldade, está, mas não perca a oportunidade de ver a maravilha de Deus, o poder de Deus ser manifesto na sua vida, ser manifesto na vida do seu vizinho, ser manifesto na vida da sua família neste momento de dificuldade. Creio também que não era um momento fácil para Marta, não era um momento fácil para Maria. Agora ela sabendo que o seu irmão estava enfermo, mas a distância entre elas e Jesus era grande, era uma distância longa, e até que a mensagem chegou até Jesus, o seu irmão já havia morrido. Mas Jesus sabia que aquilo que estava acontecendo, ou através daquilo que estava acontecendo, o nome do Senhor seria glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a Maria, a sua irmã, e a Lázaro. Ou seja, Jesus, ele não faz distinção de pessoas.
Jesus amava todos igualmente. Ele faz questão de dizer o texto que ele amava Marta, que ele amava Maria, que ele amava também Lázaro, porque se fosse qualquer um deles que estivesse enfermo, Jesus Cristo, ele estaria disposto a estar com eles, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o versículo 6 diz: quando, pois, soube de que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus agora, ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E Jesus, aquelas pessoas que estavam ali aflitas, aquelas pessoas que estavam no momento de dificuldade, aquelas pessoas que estavam desesperadas, esperando Jesus chegar, elas imaginavam que Jesus chegaria no tempo que elas esperavam, ou no tempo que elas imaginavam, da distância que Jesus estava, até a distância onde eles estavam. Mas essa palavra, ela deixa mais uma lição para nós, de que Deus, ele trabalha sim, de que Deus, ele age sim, mas tudo é feito dentro do tempo de Deus, porque no tempo de Deus, ele sabe quando o momento certo em que o nome do Senhor será glorificado, através de uma ação, através de uma intervenção da parte dele, porque o homem quer as coisas prontas, num tempo que nós entendemos que é o nosso tempo, mas o nosso Deus, ele é atemporal. O nosso Deus, ele vive fora do nosso tempo. Então eu quero te dizer, eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que não importa o tempo que você está esperando, uma intervenção de Deus na sua vida, uma intervenção de Deus na sua casa, uma intervenção de Deus na sua família, na sua saúde, nos seus vizinhos, no seu trabalho, eu quero te dizer que vai acontecer, porque o nosso Deus é o Deus de promessa, o nosso Deus é o Deus que fala, e é o Deus que cumpre. Mas eu quero que você entenda, meu querido, que isso vai acontecer, no tempo de Deus, no tempo que Deus determinou. Ele vai chegar, e ele vai agir na sua casa, ele vai agir na sua vida, ele vai agir na sua família, e eu acredito e eu confio que através dessa intervenção, o nome do Senhor será glorificado. Quando Deus tocar, quando Deus abrir, quando Deus curar, quando Deus se manifestar no tempo dele, o nome dele tem que ser glorificado. Não esqueça, quando Deus abrir a porta, glorifique o nome do Senhor. Quando Deus te curar, glorifique o nome do Senhor. Quando Deus te exaltar, glorifique o nome dele, porque no tempo dele ele vai agir, e o nome dele será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí talvez eles estavam ansiosos, estavam aflitos porque Jesus não chegava. E o versículo 7 diz que depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e tu queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ou seja, quem anda na luz, quem anda com Jesus, não precisa ter medo. Quem anda na luz, na claridade, quem está com Jesus não precisa temer, não precisa se preocupar onde você tem que ir, onde você tem que andar, para onde Jesus te manda, para onde Jesus te ordena, ou o que Jesus ordena que você faça. Você pode ir tranquilo, porque você está na luz, e a luz é Jesus. E ele continua dizendo no versículo 10: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, quem está com Jesus está na luz. Quem tem Jesus não perde as esperanças, como aquele que está em trevas. Quem anda com Jesus, não importa o grau de dificuldade, ele acredita que há luz em Jesus, e a luz vai chegar em meio às trevas, e as trevas têm que ser dissipadas. As trevas, ela não tem opção. Quando a luz de Jesus chega, as trevas têm que se dissipar, ela tem que ir embora. E eu
peço a Deus, eu clamo a Deus, eu oro para que a luz, para que o brilho, para que a graça de Jesus alcance a sua vida nessa noite, alcance a sua casa, e que as trevas vão embora da sua mente, que o medo vá embora da sua mente, que a opressão maligna, que a mídia manipuladora tenta colocar na sua mente, que ela vá embora agora em nome de Jesus Cristo, que o medo de ficar recluso na sua casa, pela sua própria segurança, e às vezes o adversário que anda nas trevas, ele tenta colocar na nossa mente mensagens, palavras, coisas horrorosas para que nós venhamos a viver na escuridão, mas em nome de Jesus Cristo essas trevas serão dissipadas e a luz de Jesus irá habitar no seu lar, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele diz que quem anda nas trevas tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, versículo 11, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Jesus já sabia que Lázaro estava morto, porque a morte na ótica humana é diferente da morte na ótica de Deus. A visão que nós temos de morte, principalmente para nós que somos cristãos, ela é diferente da ótica divina, porque para Deus, quando um cristão morre, ele não morre, ele adormece, porque ele está no leito, ele está nos braços, ele está no seio de Abraão. Então a visão de Deus, ela é diferente da nossa com relação à morte de um salvo. Olha o que ele diz: Senhor, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus estava falando de uma morte onde mesmo que ela existisse, para ele não haveria dificuldade. Versículo 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha que interessante o que Jesus disse: por vossa causa me alegro que lá não estivesse. Jesus aqui, ele enxerga, e é isso que ele quer de nós, uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado. Porque Jesus sabia que se lá ele estivesse, Lázaro não teria nem adoecido. Que lá Lázaro, se ele estivesse lá com Lázaro, Lázaro não teria morrido. Porque durante a história, os evangelhos, em momento algum na presença de Jesus, houve um registro da morte de alguém. Houve-se um registro ou um escrito de que alguém houvesse morrido onde Jesus estivesse. Então Jesus diz que lá ele se alegrou de não estar lá com Lázaro, porque se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Porque Jesus, ele é o dono da vida. Jesus, ele é o rei da vida, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e a morte não tem poder contra Jesus. A morte não pôde, nunca poderá vencer o nosso Jesus. O nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus, ele está vivo, pronto e preparado para levar, para estar com ele aqueles que não morreram, mas que dormem ao lado do nosso Deus, que dormem no seio de Abraão e que aguardam o dia da grande ressurreição. 16, Tomé disse: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então Jesus recebeu a notícia. Jesus sabia quem era Lázaro, sabia quem eram suas irmãs, era conhecido da sua família.
E Jesus, ao receber a notícia, demora 2 dias para ir ter com eles, já sabendo da morte, já imaginando a tristeza que aquelas pessoas estavam. E o versículo 17 diz que chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, era a distância que eu falei para os irmãos, de onde Jesus estava para onde Lázaro estava. Muito dentre os judeus tinha vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Então, como Lázaro era uma pessoa conhecida, como Lázaro, além de amigo de Jesus, era uma pessoa conhecida, ao saber-se da morte de Lázaro, muitos foram até lá para dar os seus sentimentos, os seus pêsames, para estar com Marta e Maria. E quando Jesus chegou, Lázaro já havia 4 dias que estava morto, e ali havia várias pessoas reunidas. Versículo 20 diz que quando soube que Jesus saía ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Tamanha era a agonia de Maria que ela ficou sentada em casa, se sentindo abandonada, se sentindo desamparada, preocupada porque o seu irmão havia falecido. Versículo 21, Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a situação dessa mulher. Agora, vendo seu irmão morto, o seu recado enviado, Jesus não chega. E agora, 4 dias após a morte do seu irmão, já dentro do sepulcro, já morto, Marta chega para Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E realmente ele não teria morrido mesmo, porque se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas era necessário a morte de Lázaro para que nesta oportunidade várias pessoas iriam se converter aos pés do Senhor. Várias pessoas entenderiam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus e de que nem a morte poderia cercá-lo. E aí Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece no momento onde a nossa fé vai embora, parece um momento onde nós deixamos de acreditar no poder do nosso Deus. Parece que a palavra, tudo aquilo que nós vimos de Gênesis até os dias de hoje, não fazem mais sentido, porque talvez o meu parente morreu, talvez o meu marido está desempregado, talvez o meu filho está enfermo, e aí eu olho para a minha fé, eu olho para tudo aquilo que eu acreditei, para tudo aquilo que eu ouvi, para aquilo que eu preguei, para aquilo que eu li, e eu olho para o céu, e eu vejo os céus fechados como de bronze. Eu não tenho forças para orar, eu não tenho força para buscar, e aí eu olho para Deus e digo: Senhor, se verdadeiramente o Senhor estivesse comigo, essas coisas ruins não estariam acontecendo comigo, essas coisas ruins não estariam acontecendo com a minha família, essas coisas ruins não estariam acontecendo na sociedade na qual estou inserido. Porque no momento da dor, no momento da luta, no momento do sofrimento, nós às vezes deixamos e nós fraquejamos na nossa fé. Mas ela diz, ela continua: mas bem sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Jesus disse para ela: o teu irmão há de ressurgir.
Em meio a uma situação conturbada, uma situação difícil, Jesus vem com uma palavra de consolo, com uma palavra de esperança, com uma palavra que faz com que a sua fé volte a ser elevada. Marta, o seu irmão há de ressurgir. E eu quero te dizer, esse mesmo Jesus que visitou Marta e Maria, Ele continua sendo o meu Jesus, Ele continua sendo o seu Jesus. E eu te digo, com a fé que eu sei que você tem no coração, e com a fé que eu tenho no meu coração, as coisas vão de mudar, as coisas vão melhorar, se nós pegarmos firme com o Senhor, continuarmos orando, continuarmos com muito zelo, lendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, as coisas vão melhorar. Lázaro vai ressuscitar, o meu Lázaro, o seu Lázaro, ele vai ressuscitar, porque o nosso Jesus está conosco e sempre estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E Marta imagina que Jesus estava falando de coisas futuras, do dia do arrebatamento, da ressurreição dos santos. E ela diz no versículo 24: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Mas Jesus diz no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele continua: e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa é a maior esperança que nós temos em Jesus. Essa é a maior esperança que o crente tem em Jesus. E essa esperança não pode ser perdida. Em meio às tribulações, às lutas, nós nunca poderemos perder a esperança de que todo aquele que vive e crê em Jesus nunca morrerá eternamente. Ainda que o nosso corpo físico, nosso corpo mortal venha tombar nessa terra, nós iremos ressurgir com Jesus Cristo nos ares. Nós iremos estar até que Ele venha no seio de Abraão, porque Jesus Cristo, Ele prometeu para nós, na sua palavra, que Ele viria nos buscar, e que todo aquele que crê em Jesus não morrerá eternamente. E ele pergunta: crês isto? Tu crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Marta, vendo que Maria estava desolada, triste, agora ela vai lá, chama e disse: Jesus te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Versículo 31, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Ainda que as pessoas imaginem que você continuará chorando, ainda que as pessoas à sua volta, ainda que o mundo não creia, não acredite no milagre que Deus irá fazer na sua vida, porque é assim que as coisas acontecem. Olha, ela saiu para encontrar com Jesus, e eles achavam que ela estava indo ao túmulo chorar. Versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma situação, o mesmo desespero, isso é natural no momento em que elas estavam vivendo. Isso é natural, o choro, o desespero, mas eu peço em nome de Jesus, ainda que você chore, ainda que você desespere no momento da tribulação, não perca a sua fé.
Faça como Marta, faça como Maria. Levante-se depressa, não fique aí chorando, entristecida. Lance-se aos pés do Senhor. Ajoelhe-se aos pés do Senhor. Clame aos pés daquele que tem poder para resolver qualquer que seja o seu problema. Em nome de Jesus, levante dessa tristeza, levante dessa desolação. Em nome de Jesus Cristo, não vá para os cantos para chorar, não fique desesperançoso com a situação atual do nosso mundo, mas se lance aos pés do Senhor ainda nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai entrar com providência na sua casa. Deus vai entrar porque Ele sempre tem providência para nós. Jesus, Ele já vê o ambiente ao qual o nome do Senhor pode ser glorificado. Então, em nome de Jesus, mande a tristeza embora, levante-se de um salto e vá ter com Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Ela foi. Versículo 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E o versículo 35 diz que Jesus chorou. Jesus chorou não porque Lázaro havia morrido. Jesus chorou não por aquele ambiente ali de tristeza, de dor e de desespero. Jesus chorou porque Ele sentiu a dor do pecado que havia contaminado a humanidade. E quando Jesus chora aqui, o que Ele vê é uma humanidade caída, uma humanidade desesperada, uma humanidade contaminada pelo pecado, que tão contaminada, de tão frágil que ela se perde até mesmo para a morte. Foi por isso que Jesus chorou, porque Ele viu aqui uma humanidade caída. Ele lembra lá de Adão, do pecado de Adão, a humanidade contaminada, o peso desses pecados sobre os seus ombros. Qual era o seu ministério? Qual era o motivo pelo qual ele estava aqui na terra? Para livrar a humanidade dos seus pecados, para livrar a humanidade da morte, para garantir para mim, para você que crê em Deus, a vida eterna com Jesus, mas também para garantir para você que não crê, para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele veio para garantir que você esteja com Ele no céu um dia, mas para isso você tem que crer, tem que se livrar dos seus pecados. Foi por isso que Jesus chorou, porque Ele viu uma humanidade decaída, uma humanidade fraca, uma humanidade desesperada. Então Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede quanto o amava. Mas alguns se objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Não é assim que as pessoas dizem? Não podia o Deus daquela irmã livrá-la daquela enfermidade? Não podia o Deus daquele irmão livrar ele do desemprego? É isso que as pessoas dizem para confundir a sua mente, para confundir a sua fé. Mas em nome de Jesus Cristo eu te digo: o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo Deus eternamente. Não deixe que essas palavras de desânimo tome conta do seu coração. Não deixe que essas palavras de desânimo tome conta da sua mente. Acredite que o que está acontecendo, a provação, é uma oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. O momento difícil é uma oportunidade para que você veja Deus fazer um milagre em sua vida, em nome de Jesus. Não poderia este que abriu os olhos do cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo.
Era esta uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. E então ordenou Jesus: tire a pedra. Jesus poderia, num ato milagroso, remover aquela pedra. Jesus poderia Ele mesmo remover aquela pedra. Mas assim como no versículo anterior, que as pessoas tentam desanimar, que as pessoas desacreditam do poder de Deus, que as pessoas não entendem como Deus age na vida de uma pessoa, Jesus aqui, Ele dá a oportunidade para que o homem também tenha participação no milagre. Porque muitas das coisas que Deus faz na nossa vida, depende também que nós façamos a nossa parte. Depende que nós tenhamos fé em Deus, depende de que nós acreditamos em Deus, depende que nós confiemos no Senhor. É por esse motivo que Jesus mandou que eles retirassem a pedra. Alguns diziam: Senhor, Marta, irmã do morto, diz, versículo 39, já cheira mal, porque ele já está aí há 4 dias. Aí algumas pessoas dizem: não, mas já não tem mais jeito para o seu filho. Ele já está lá no mundo das drogas, já tem o quê? 1 ano, 2 anos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o seu pai, para a sua mãe, que já está entubado com Covid-19, não tem mais jeito. É isso que o mundo diz, é isso que os desanimadores diz, é isso que os profetas de Satanás diz, para tentar te desanimar e tentar te fraquejar na fé. É isso que o mundo diz, é isso que as mídias dizem, é isso que as pessoas dizem, que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o Brasil, não tem mais jeito para a sua família, não tem mais jeito para o seu marido, para o seu filho. Mas olha o que Jesus diz. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, meditar e dar ouvido ao que Jesus diz. Eu sei que o momento talvez é tão difícil, que fica difícil até ouvir a voz de Deus. É tanta gente falando, é tanta coisa perturbando, é tanta coisa tentando te manipular a sua mente, e aí você não consegue nem ouvir a voz de Deus. Mas eu chamo a tua atenção nessa noite em nome de Jesus Cristo, e eu peço a você 1 minuto de silêncio, para que você ouça o que Deus quer te dizer nessa noite. Cheira mal, já está morto. Jesus disse: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou, porque tens me ouvido. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E tendo dito isso, Jesus, tendo clamado ao Pai, ele disse: Lázaro, venha para fora. E agora todo o contexto, todo aquele ambiente será transformado, porque onde Jesus chega as coisas mudam, as coisas são transformadas, milagres acontecem, pessoas são ressuscitadas, pessoas enxergam, pessoas andam, pessoas falam, pessoas são restauradas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. E Jesus dá uma ordem. Saiu aquele, versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então ordenou Jesus: desatai-o. Jesus mandou para que eles desatassem, para que aqueles que estavam duvidosos pudessem presenciar o milagre, para que eles mesmos com suas mãos pudessem apalpar e pudessem ver que Jesus não precisa colocar a mão, que Jesus não precisa tocar, que mesmo aí onde você está, sendo dada uma ordem de Jesus, as coisas vão mudar.
Jesus não precisa colocar as mãos, porque Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tem todo o poder que foi dado aos céus e na terra e debaixo da terra. E se Ele disser, vem para fora, o seu milagre vai aparecer, porque Jesus, Ele é o dono da vida. Ele não colocou a mão em Lázaro, somente uma ordem foi dada e o milagre aconteceu. Então, se você crê que esse Jesus é o mesmo que nós servimos, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que agora entra na sua casa, que agora entra na sua família, que agora visita o seu marido no hospital, visita o seu filho encarcerado, visita o seu marido que não te respeita mais. Basta você crer que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. E eles desataram Lázaro, que estava envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixe ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Olha aí o propósito de tudo isso. Olha aí o que eu disse para você: Deus, Ele tem propósito em tudo, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é amigo de Deus, se você ama, se você confia, se você crê em Deus, creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Creia que o que está acontecendo na sua vida é uma oportunidade para que um milagre venha acontecer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Estarei orando por você nessa noite. Eu peço que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu vou orar para que o Espírito Santo te visite agora, e Ele trabalhe na sua mente, trabalhe no seu coração, para que ainda que as pessoas digam, não tem mais jeito, já tem 4 dias, já está fedendo. Ainda que as pessoas digam, o Jesus dela é aquele mesmo Jesus que daquela vez libertou ela, por que não liberta agora? Eu quero que você não acredite nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você acredite naquilo que Jesus disse para Marta: se creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero que você acredite, eu quero que você creia, eu quero que o Espírito Santo aumente a sua fé, e você vai passar por isso, vai atravessar e vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Pai, uma vez mais eu te louvo, uma vez mais eu te adoro, Senhor. A tua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor foi chamado porque o seu querido amigo Lázaro havia morrido. Em meio a Deus, a esse contexto dessa história, alguns creram, outros não. Alguns, ó Pai, acreditaram, outros não. Assim como, ó Deus, o momento que nós estamos vivendo hoje. O que eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, é que o Senhor entre nas casas agora, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor visite a mente, ó Pai, daquele que crê no Senhor e daquele que não crê também, para que o coração dele seja transformado e ele possa passar a crer no Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que ele possa crer, para que ele possa ver a glória do Senhor, que ele possa crer em Senhor, como Salvador, como Filho do Deus vivo, para que ele possa ver a glória do Senhor. Oh meu Deus, não importa se faz 4 dias, não importa se faz 5 dias ou se faz 1 ano, eu peço ao Senhor agora, ó Deus, que entre com providência agora em nome de Jesus. Nessa oportunidade eu repreendo a enfermidade, ó Deus, eu digo a ela que vá embora em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu ministro a cura, eu ministro a libertação em nome de Jesus. Amém.